A vida tem algum segredo? Algo que o ser humano não possa descobrir e que vá ficar escondido ao longo de sua existência sem que ele o possa saber? A vida tem algum segredo? Olha, o único segredo da vida é que o ser humano precisa viver. E somente vai conseguir descobrir esse segredo se de fato viver. A vida somente pode ser decifrada através da própria vida, das vivências, das experiências. O ser humano amadurece vivendo. Se ele ficar apenas no mundo dos livros, numa contemplação abstrata da existência, sem mergulhar nela de forma enfática, firme e contundente, será um estranho diante da vida. E o ser humano pós-moderno é um estranho diante da vida. É um estranho para si mesmo, porque é uma planta de estufa. O ser humano é demasiadamente frágil, fraco, não consegue suportar aquilo que a vida exige dele. A vida exige o quê? Entrega. Ela exige que o ser humano flua, né? Mas as pessoas conseguem fluir hoje? Não. Estão retesadas, estão presas, estão amarradas, estão enclausuradas em sua mente. Então, o ser humano está muito aqui, muito aqui, nesse cérebro frontal, pensando, se preocupando, planejando, organizando o seu futuro, coisas que talvez nem aconteçam. Enquanto isso, a vida vai passando como um rio no lado do ser humano, rumo ao mar. E o ser humano lá parado à beira do rio, querendo chegar ao mar sem se utilizar do rio, nem desconfiando que o rio é a via que leva para o mar. Então, a vida ela não está aqui, mas sim na intuição, na vida interior, nos sentimentos, no lado emocional. Não falo das más emoções, dos vícios, das paixões, da depravação. Não me refiro à leviandade. Muitas pessoas acabam atirando fora a criança junto com a água do banho, porque uma vez são enganadas por algumas emoções e sentimentos, depois eliminam isso de suas vidas, confiando apenas na razão, dizendo não, é preciso ser racional, calcular a vida meticulosamente. Mas daí a vida se torna um deserto, a vida se torna uma máquina, algo estagnado, um cálculo matemático praticamente, sendo que a vida é intuição, a vida é fluidez, a vida é movimento, como muito bem explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Mas as pessoas temem o movimento, elas preferem se prender em alguma coisa e ficarem paradas do que correrem o risco da vida. As pessoas não querem correr o risco da vida, porque viver é um risco. Mas ficar parado e preso a alguma coisa é pior ainda. É a não vida, é a estagnação, é a condenação. É a condenação. As pessoas estão se condenando a si mesmas por medo da vida, porque não querem viver, porque acreditam que tudo é pecado, que as emoções são pecaminosas. Sim, existem as más emoções, mas é preciso encontrar dentro de si a intuição, que é uma emoção, mas está para muito além das más emoções e dos maus sentimentos. Os sentimentos intuitivos orientam o ser humano, mas para ele encontrá-los dentro de si, identificá-los, ele precisa correr o risco desse mergulho dentro de si mesmo, que é apenas para os corajosos, para os fortes,
para os destemidos, para aqueles que não se prendem a dogmas, ideologias, religiões estagnadas, rebanhos, modismos. Então, a vida espiritual é para os livres, é para os espíritos livres. Os medrosos, eles preferem se grudar em alguma coisa, porque isso é mais seguro. Mas essa seguridade, essa segurança pode algemar o ser humano, pode engessá-lo de tal modo que ele não consegue depois, mais tarde, recuperar a sua vontade de viver. E daí fica aí preso em alguma coisa, como uma poça de água à beira do rio, apodrecendo. Então a vida, ela tem a sua própria dinâmica. E o ser humano precisa se entregar a essa dinâmica da vida, que não está aqui no cérebro frontal, mas está aqui nas profundezas do ser, no espírito. Tudo isso está à espera do ser humano. Isso é o nascer de novo do qual Cristo falou. Cristo disse que o ser humano precisa renascer para essa vida interior, porque do contrário ele será um vivo morto. Ele continuará enterrando os seus mortos, como aquele homem que foi atrás de Cristo e Jesus disse, siga-me. E ele disse, não, eu preciso enterrar o meu pai primeiro, ou um parente. E Jesus falou, não, deixai aos mortos enterrarem os seus mortos. E as pessoas estão mortas hoje, em sua maior parte. 2000 anos se passaram desde a passagem de Cristo por aqui e a mortandade espiritual está muito pior nos dias atuais. Então esse é o segredo da vida. A vida, na verdade, não tem segredo. O único segredo da vida é que o ser humano precisa viver. Ele precisa se entregar à sua vida interior, sem medo. Sem medo. Porque quando o indivíduo se entrega a essa vida interior, no começo ele pode até cometer alguns erros, confundindo a intuição com más emoções, mas com o passar do tempo consegue distinguir a sua intuição e se orientar por ela. Então surge um caminho nítido e claro diante do ser humano que leva para algum lugar. Então é preciso promover um mergulho dentro de si mesmo. Nisso está o segredo da vida. Segredo este que a maior parte das pessoas não descobre porque elas têm medo da vida. Elas estão presas aqui, a sua pequena mente, a essa cachola que não permite ir além dos pensamentos mecânicos e condicionados. E nós podemos observar isso em todos os setores da sociedade, nos ricos, na classe média, nos pobres, nos ateus e nos religiosos, nos esquerdistas e nos direitistas. Está todo mundo muito preso aqui, com medo da vida, com medo de viver. E assim o tempo passa, essas pessoas não se descobrem, se prendem a dogmas ou a ideologias ateístas, a depravações, ao pragmatismo ou às depravações, ao fanatismo ou à insensatez. São esses extremos da vida moderna e da vida pós-moderna. E assim o tempo passa e as pessoas continuam estagnadas porque têm medo da vida, têm medo de viver. E isso é um problema sério. Isso é um problema sério do nosso tempo. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!